para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Difícil falar de amor em terra arrasada. Quem dera a poesia existisse nos casebres pobres do mundo. Quem dera a poesia insistisse em acalentar nossa dor e nos guiar um futuro sem monstros em torres de marfim. E sangue nos dentes, dementes. Quem dera a poesia servisse em tempos sombrios e olhos cinzentos. Parece não haver saída entre as longas fileiras da classe. Trabalho, pão, escasso, pão, trabalho, escasso. Nenhuma rosa, nem primaveras eternas,
prometidas em palanques gigantes, alarmantes e só. Há rosas demais enfeitando corpos mortos, em sintonia com árvores dissecadas, encaixotando os nossos amores, amantes e sonhos. O pesadelo diário de vidas descartáveis, mais números que contamos nos dedos. Não, não é mais medo da morte somente. E o que será da gente depois que a tormenta passar? Esqueçamos a primavera roubada pelos poderosos, com doses diárias de venenos, em pratos, sementes, espaço, solos e mentes. Construamos o nosso jardim do fim, daquilo que nos oprime, que nos explora, nos domina e nos devora. Não me leve a mal, mas para você que leu esse poema, escute. Só haverá primavera sadia com o fim do capital. Fortalecer a luta! Em defesa da vida. Em defesa da vida. Fortalecer a luta! Em defesa da vida. Quando? Todos os dias. Quando? Todos os dias. Gente, para continuar o nosso espaço, né? Eu já apresentei Michelle uma vez e agora eu vou ter que reapresentar. Mas eu vou pedir à dona Michela para, por favor, não chorar. Gente, ela é graduada em agronomia e tem mestrado em serviço social. Agora, no doutorado, continua fazendo um trabalho, que modéstia parte para ela, né? É ser igual. Na praxis e no estudo, se empenha com muito vigor. Pense numa mulher que inspira a juventude. E até quando dá bronca na gente, a gente sente um calorzinho ali no fundo de amor. Michela, em plenária, é liderança. É um referencial. Na cultural, é brincalhona. Na mística, sempre chorona. Mas hoje, a gente vai ouvir a Michela falar. Racismo, capitalismo e patriarcado, nós vamos estudar. Para, na disputa da sociedade, pautar o nosso, meu e seu, feminismo camponês e popular. Michela, com você. Obrigada, boa tarde, companheiras. A gente combinou, aí eu vou... a gente combinou de ouvir primeiro, né? 5 inscrições, a gente quer que 5 companheiras tentem trazer o que é que a gente já debateu, né? Se a gente tentar coletivamente ir lembrando do que foi o debate passado. Então, a ideia é que até 5 companheiras se inscrevam com falas de até 3 minutos, para a gente não passar muito tempo, mas para ir resgatando as nossas ideias. Então, eu vou compartilhar a tela. Eu coloquei aqui 4 imagens, né? Que eu acho que elas resumem um pouco, né, o nosso diálogo passado. Então, para ir animando aí mais algumas inscrições, quer dizer que não está contando meu tempo, essa parte, hein? Então, para ir animando mais algumas inscrições, né, a gente colocou essa imagem da mulher fazendo milhões de tarefas, né, ao mesmo tempo, e como que o patriarcado, junto com o capitalismo, vai dizer que isso não é trabalho, né? Vai dizer que não, isso aí não é trabalho, ou não é importante. Então, como que a gente vê isso atuar? E quando isso, né, agrega a questão de raça, a gente ainda vê uma exploração maior ainda do trabalho das mulheres, né? Então, a gente... eu coloquei essas imagens para a gente tentar ir lembrando do debate do diálogo passado. Essa que eu gosto muito, que eu acho que lembra muito a gente
enquanto camponês, que é essa do pescador, né? Que a ideia do capital é meio isso, né? A gente trabalha, então pesca, tem o fruto da pesca e vai lá o capital e pega para ele o que a gente produziu, né? Que a gente pensou. A gente vai debater um pouco isso também hoje, né? Como é que isso acontece. Cirlei, pode falar. Cirlei do Sergipe. Boa tarde, companheiras. Estão me ouvindo? Boa tarde, sim. Eu estou sem câmera aqui no meu computador, então vocês não vão ver meu rosto, mas eu queria contribuir, assim, dar o pontapé inicial mais para ir animando, né, as demais companheiras, para trazer um pouco do que lembram, né, do que mais marcou. Às vezes a gente não vai conseguir lembrar tudo, mas às vezes o que mais marcou. E acho que foi uma exposição muito didática, e eu vou me ater um pouco mais no início, né, da fala da Michela, do último diálogo, quando ela trazia a ideia de 3 sistemas, né, atuando em conjunto: o sistema capitalista, o sistema patriarcal e o sistema racista. E essa exposição mais didática em 3 sistemas, né, foi algo que ela trouxe muito de uma leitura dela, né, mas que não dá para a gente compreender que agora, por exemplo, é o capitalismo que está atuando, né, nas nossas vidas, né, no conjunto das opressões e exploração que provoca, ou agora é o patriarcado, ou agora é o racismo. Então, o que ficou de síntese, né, a partir de como cada uma vai entendendo, né, se é um sistema só, se são 3 sistemas, mas que eles atuam em conjunto, e essas opressões elas vão se acumulando e se sobrepondo nas nossas vidas. Então, o mais importante é que a gente compreenda isso e que a gente enfrente isso sem hierarquizar, né? Primeiro, vamos superar, né, a nossa condição de exploração enquanto classe trabalhadora, para depois a gente pensar, né, na ruptura também com o sistema patriarcal e na ruptura com o sistema racista, no sentido da gente alcançar essa liberdade plena para o conjunto da humanidade, né? Então, trazendo esse diálogo mais do início da fala de Michela, acho que para a gente situar, né, na continuidade dessa prosa sobre o capitalismo, o patriarcado e o racismo. Boa tarde às companheiras. É sempre muito emocionante esses espaços. E a gente sempre teve muito medo, porque, afinal de contas, é um espaço virtual, então parece que não há essa conexão, mas há, sabe? E aí começar com essa juventude é muito forte, é muito, muito importante. Mas pensando um pouquinho nesse diálogo da atividade passada, né? Me chama a atenção mesmo essa lógica do funcionamento da sociedade, quando a gente pensa, e aí eu ainda estou em discussão aqui, quando a gente pensa sobre essa relação dos sistemas, né, do patriarcal, do capitalismo e do racismo, né? Tendo em vista, inclusive, como que ele funciona no nosso dia a dia. Falava esses dias com as companheiras sobre como que isso se dá nesse atual momento, né, de pandemia. Então, a precarização dos trabalhos, quem está nos trabalhos na linha de frente, né? E a Michela trazia isso já no diálogo passado. Essa lógica também do quão precarizado é o trabalho das mulheres, ou às vezes essa coisa do trabalho por amor, né? As mulheres trabalham, não é um trabalho, mas é por amor, mesmo quando estão fazendo milhares de tarefas, as tarefas domésticas, as tarefas de cuidado, as tarefas da lida com o seu quintal, e todas essas relações que as mulheres estão no trabalho extensivo aí, né, nos seus cotidianos. Então, acho que o diálogo passado traz um pouco não, né? A Michela consegue trazer de forma bem didática e de forma que a gente consiga compreender. Ela também escreve assim. Então, nos textos, é como se a gente estivesse escutando, quando a gente lê o texto e quando a gente vê a Michela falando, é como se a gente estivesse escutando ela falar, quando a gente está lendo, né, os textos. Então, acho que isso nos dá muito mais possibilidades para poder agir, né, nesse momento, porque o momento em que a gente está
confinadas, e não por vontade, ou, né, ou por desejo, ou porque podemos, né, nós somos trabalhadoras, mas um dos instrumentos fortíssimos que a gente tem é esse de entender esse funcionamento da sociedade. E aí pensar isso para poder agir, intervir, né, assim que a gente puder, porque também um dos nossos caráteres enquanto luta popular é ocupar as ruas, né? Então, essa possibilidade de entender como que funciona a sociedade para que a gente possa interagir, intervir em um momento posterior a esse, porque esse caos e essa tormenta há de passar. Boa tarde, companheiras. Eu não pude estar no diálogo passado, mas eu acabei de assistir, minutinhos atrás. Obrigada por deixar disponível também para a gente ver. E gostei muito de uma passagem que a Michela traz do Silvio Almeida, né? E aí vou ler para vocês. O racismo só consegue se perpetuar se for capaz de produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional para a desigualdade racial e construir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial, e que considerem normal e natural que no mundo haja brancos e não brancos. Então, eu vejo muito esse afeto, né? Como que somos criados numa sociedade para não se afetar, né? Não se afetar pela dor do outro, pela necessidade do outro e da nossa própria necessidade. E aí também gostei muito, acho que foi mais para o final, que a Michela trouxe sobre a família, né? Como que as famílias são organizadas, como é pensado essas famílias, né? Como que é aceitado na sociedade as formas como a família ela é imposta, né? Um modelo, né? Existe um modelo de família, enquanto a história nos traz várias, como ela diz, né, Michela, traz como existiu essa variedade de formas de se organizar e que a gente não tem esse acesso, né, tão facilmente, né? Realmente é uma procura, né, da gente buscar os gêneros que os humanos se encontram e as formas de se organizar em família. Quem é a nossa família? Então, eu achei isso bem interessante e quis trazer para a gente pensar também. Aqui, tentando lembrar um pouco, eu acho importante esse resgate, né, para a gente começar a aula já embasada no que já foi discutido. E aí, então, lembro dessas questões estruturais da sociedade capitalista, em que um dos pilares dessa sociedade é o racismo, né? Que vem se constituindo a partir da modernidade e que hoje ainda é presente, muitas vezes é visto, ou existe uma tentativa de colocar como se fosse uma coisa do passado. Então, foi super importante trazer essa discussão para perceber que ele, enquanto estrutura do sistema capitalista, na vigência desse sistema capitalista, ele se mantém, porque ele faz parte, né, dessa estrutura. E aí é importante ressaltar essa questão para sempre trazer para a pauta a importância de estar discutindo sobre o racismo, percebendo entre nós, e aí tem aqui a foto das pessoas organizadas, né? Que é através da organização, da denúncia, que podemos lutar contra esse sistema e contra o racismo que faz parte da estrutura dele. É isso. Bom estudo para a gente. Boa tarde, companheiras. Que bom ver vocês. Muito emocionante a mística e estar aqui na formação com vocês. Uma das coisas que eu tinha anotado na semana passada, aqui relendo no mês passado, né? Relendo as anotações também, que eu acho que foi bem interessante quando a Michela trouxe, foi a questão das divisões do trabalho, né? Então, quando ela falou do racismo e da divisão racial do trabalho, e o patriarcado, a divisão sexual do trabalho, e no capitalismo, a divisão social do trabalho, né? Então, acho que é bem interessante pensar nessa luta, né, de superação do capitalismo, do patriarcado, do racismo, como uma luta pela superação dessas divisões do trabalho, né?
Então, sempre questionando essas separações, né? Esses estereótipos do que é ou não é trabalho de mulher, do que pode ou não pode alguém fazer sendo militante do movimento social. Então, eu acho que o processo de emancipação, né, humana, assim, vai bem nesse sentido, superar essas divisões, né? E aí, um elemento também que eu tinha notado era sobre quando ela falava da importância das lutas populares, né? Para a gente pensar também essas interações entre esses diferentes sistemas de dominação, né? E acho que quando a gente pensa nessa abordagem sistêmica, né? Capitalismo, patriarcado e racismo, a gente pensa numa totalidade ali que é mais do que a soma desses três elementos, né? Porque tem ali também incluída as interações ali desse capitalismo que é internacional, né? Então, a divisão internacional do trabalho, aonde vem com força aí as lutas populares latino-americanas como parte da nossa resistência, né? O enfrentamento ao imperialismo, o enfrentamento à dependência econômica. Então, acho que algo que eu fiquei pensando bastante do mês passado para agora foi esses elementos, né? Essas diferentes divisões e como também a divisão internacional do trabalho está ali mediando, né? Porque a gente fala bastante isso nos movimentos da Via Campesina, né? Sobre a autodeterminação dos povos, a soberania alimentar dos povos. Então, eu acho que essa abordagem também ajuda, sistêmica, assim, também ajuda bastante a gente pensar essa dimensão internacional da luta social que a gente faz, né? Então, era isso. Obrigada. Só queria apontar uma coisa antes de voltar para a Michela, que é uma coisa que a gente estava discutindo no coletivo de juventude, né? Que é uma tarefa que a gente está fazendo também, é de ramificar o que a gente está debatendo aqui nos diálogos para o coletivo, né? E aí a gente pensava do quanto essa lógica, né, capitalista e, enfim, do racismo, do patriarcado, ela está ramificada na nossa sociedade de forma que a gente começa a pensar, né, muitas vezes, que é assim, sempre foi assim e não tem como modificar isso. E aí, aqui nos diálogos, a gente tem começado, né, continuado a ter uma perspectiva de que é uma estrutura, e uma estrutura que pode ser quebrada a partir da organização, enfim, que nos ajuda a compreender, entre tantas coisas, o porquê, por exemplo, jovens negros têm 2,7 vezes chances a mais de serem assassinados do que jovens brancos no país. Então, só falar mesmo da importância desse estudo que a gente tem feito aqui, né, para a nossa juventude, assim, as jovens camponesas. Enfim. Michelle, acho que contigo, né, Catiane? Ok. Tem só um comentário no chat, deixa eu ler. Rosângela Pedrosa. Outro ponto importante que ficou do diálogo passado é na exploração e dominação do trabalho que o capitalismo se estrutura. E a divisão sexual do trabalho mantém a exploração das mulheres. Michela, está contigo. Eu acho que acabou, né? As companheiras trouxeram todos os elementos do meu diálogo de hoje. Muito bom. Veja, eu vou só reforçar uma questão, mas que vocês já trouxeram. Tipo assim, e é muito bom perceber como a gente está conseguindo, de fato, construir esse diálogo. O que é que eu tenho feito sempre, e aí pegando um pouco, né, da provocação do Cirlei, por que é que eu tenho feito sempre a provocação da ideia de 3 sistemas, e não só um? Eu vou dialogar com uma pergunta que a companheira fez no diálogo passado, né? Que assim, porque é uma parte da nossa esquerda, e eu acho que é importante demarcar que é uma parte, porque a esquerda é algo muito amplo. Assim. A esquerda no mundo e no Brasil vai assim de um espectro que é muito grande. Então, é difícil a gente dizer assim, a esquerda pensa assim ou a esquerda pensa assado. Mas porque uma parte da esquerda resume todos os problemas ao capitalismo e todos os problemas ao enfrentamento do capitalismo vai ser resolvido. Veja, eu penso que o capitalismo ele tem
uma preponderância na estruturação da sociedade de uma forma que ele conseguiu mudar o que era o patriarcado, como a gente falou antes, né? O patriarcado original tinha uma forma, agora tem outra, por mais que mantenha elementos. O racismo, no início do colonialismo, tinha uma forma, agora, com o capitalismo moderno, tem outra. Então, o capitalismo ele tem uma dimensão, né? Que ele parece absorver os outros dois sistemas. E aí é isso. Eu não tenho certeza se ele absorve ou se ele não absorve, mas eu penso que pensar ele separado nos coloca na eminência, na necessidade de olhar que o enfrentamento precisa ser dessa forma, junto. Que não dá para a gente dizer assim, vamos resolver e acabar com o capitalismo, depois todas as coisas se organizam. Porque não é bem assim, né? Inclusive, os avanços que tiveram na construção da Revolução Russa tem a ver com a participação das mulheres, tem a ver com a participação de diversos povos, né? Então, não é só porque acabou com o capitalismo que você avança. Avança porque as mulheres participavam, avança porque existia uma diversidade de pessoas construindo aquela revolução. Então, eu acho que é por isso que eu tenho sempre tentado trazer os sistemas separados, porque eu acho que, às vezes, quando a gente fala de um sistema capitalista, patriarcal e racista junto, no fundo, uma parte da esquerda acaba achando que vamos resolver o problema capital-trabalho e depois resolve os outros. Então, acho que tem um pouco de tentar se enfrentar com isso, por mais que, assim... E aí eu acho que essa né, o grande elemento, talvez, do debate do diálogo anterior com desse, é que não temos como enfrentar eles separados. Não, vamos resolver só o patriarcado. Vamos libertar as mulheres e todo mundo vai estar liberto, né? Não tem libertação das mulheres sem fim do racismo e sem fim do capitalismo, né? Não tem libertação do povo negro sem o fim do patriarcado, sem o fim do capitalismo. Então, essas lutas, né, acontecem juntas, a gente precisa encontrar as formas de fazê-las juntas. E aí, no diálogo passado, a gente conversava um pouco sobre como que eles surgiram, né? Como que eles se estruturam, como que ele é perpassado por uma divisão do trabalho. Hoje, a gente vai trazer de novo a questão da divisão do trabalho, mas mais na linha de como que eles funcionam, de como que nós somos a maioria, né, da população, então a classe trabalhadora, mulheres, pessoas negras são a grande maioria da população, e por que esse negócio continua funcionando, né? Continua nos colocando nessa situação. Então, hoje a gente vai tentar trabalhar um pouquinho esses elementos. Eu não sei se na tela de vocês, na minha ficou a parte de cima da tabela, se alguém puder me ajudar a dizer se está aparecendo capitalismo, patriarcado e racismo. Tá sim, Michela. Tá. Tá Na minha não aparece, mas tranquilo. Então, hoje, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o que eu tenho chamado de as ferramentas desse sistema para continuar dominando, né, a sociedade. Então, a gente costuma ouvir, né, sempre que a gente começa a estudar sobre capitalismo, sobre a construção de uma outra sociedade, a gente costuma ouvir que o capitalismo explora e que raça e gênero são opressões ou dominação, mas que a exploração é algo específico do capitalismo. Eu queria trabalhar um pouco com vocês debatendo isso, né? Eu penso que não, né? Eu penso que o que é exploração? Exploração, né, é a apropriação de um valor produzido por alguém que é apropriado por outro. Então, isso é exploração, né? Em Marx, quando ele vai falar da fábrica, ele está falando que os trabalhadores produzem um valor muito maior do que os seus salários e que esse valor fica com o dono da empresa.
Só que não é só aí que tem exploração do trabalho. E aí eu acho importante também a gente demarcar, fiquei pensando para trazer mais próximo para a gente a relação do camponês que é integrado, né, a família camponesa que é integrado com as empresas de frango, de leite, com essas, né, com as várias empresas aqui no Nordeste muito com fruticultura. Essa também se estabelece uma relação de trabalho que, como na forma da precarização do trabalho urbana, ela se esconde como se fosse uma relação de iguais. Não, veja, o camponês vai fazer lá na terra dele do jeito que ele quer, só que não. Né? Quando está integrado, o camponês tem toda uma série de trabalho que, se der errado, quem vai pagar é o camponês, é a família camponesa. Né? Se adoecer, se não tiver como trabalhar, quem que vai resolver? É a própria família camponesa. E quem que vai lucrar muito no final? É a empresa. Então, essa relação de exploração capitalista, da mesma forma que acontece na fábrica, também acontece na relação dos camponeses e camponesas integrados com as empresas. Mas ela acontece além disso. Ela também acontece, de certa forma, sobre nós, camponeses que não estão integrados. Por quê? Pelo modelo que nos impõe compra de semente, compra de insumo. O modelo da Revolução Verde torna a unidade camponesa, que na agroecologia é autônoma, dependente de uma relação de mercado. E quem lucra? Né? Então, isso também se reflete em exploração do trabalho. E aí, coloca aqui como elemento também, pensando na exploração do trabalho, os lucros extraordinários que as empresas mineradoras conseguem quando atacam o nosso território, atacam o território indígena, quilombola, o território camponês na busca de minério, tirando, desmatando. Então, isso também é uma exploração de trabalho, que está explorando o trabalhador que vai desmatar, que vai buscar minério, porque quem faz isso é um trabalhador, não é o burguês, mas também está nos explorando enquanto povos desse território. Né? Então, é importante a gente olhar, porque isso tem um impacto em quem é essa classe trabalhadora, que uma parte da esquerda acha que ela continua só na fábrica. Olha a classe trabalhadora e diz assim, não, capital versus trabalho é lá numa empresa. Se não for na empresa, o capitalismo, na nossa realidade, ele tomou outras proporções. Há quem diga, inclusive, que no começo ele já tinha uma certa dessas proporções, vide o que foi feito no colonialismo. Mas a exploração também acontece no patriarcado, né? A partir da divisão sexual do trabalho, né? Que a gente já falava, né? Essa divisão que separa e hierarquiza, e aí trazendo para o campesinato, eu aprendi, né, com a professora Inês Paulino, que está aqui, que ainda essa separação ainda tem um elemento a mais, né? Um elemento a mais para desvalorizar o nosso trabalho, que é dizer que o trabalho da mulher é leve e que do homem é pesado. E isso não tem nada a ver com a dificuldade de fazer o trabalho. Então, a partir dos ensinamentos da professora Inês, né, a gente, no nosso artigo, no livro Feminismo Camponês Popular, sobre divisão sexual do trabalho, a gente traz experiências de região diferente. Então, a gente mostra que cuidar de gado, de leite, no Nordeste é um trabalho pesado. Ele é feito por homens. No Sul, é considerado um trabalho leve. Ele é feito pelas mulheres. Então, essa divisão sexual do trabalho, né, que separa em trabalhos de homem e trabalho de mulher, diz que um é mais importante do que o outro, ainda traz mais um elemento, né, em especial na nossa realidade do campo, que é dizer que se a mulher faz é porque é leve, é porque é fácil. Né? Aqui no Nordeste, a gente tem um exemplo muito importante da questão das cisternas. A princípio, eram mais homens que construíam as cisternas. Quando as mulheres começaram a construir, primeiro os homens disseram que não ia dar certo. Que a cisterna ia ficar furada, não ia guardar água, que não ia prestar...
Quando prestou, aí começaram a dizer assim, ah, não, mas também é porque é muito fácil. Fazer cisterna é uma coisa que todo mundo faz, então por isso que as mulheres fazem. Então, veja, e aí isso se reflete em uma exploração, que na minha avaliação ela se dá diferente no urbano e diferente no campo, na floresta e nas águas. Por que é que elas se dão diferente? No urbano, eu entendo que essa exploração do trabalho das mulheres, em especial falando do trabalho de cuidados, do trabalho reprodutivo, né, de lavar, passar, cuidar das crianças, cuidar dos doentes, é o Estado e é o burguês que se apropria desse trabalho enquanto valor, porque ele paga salários menores aos trabalhadores, porque existe uma série de trabalhos gratuitos feitos pelas mulheres, que se fosse ter que pagar no mercado, seria muito mais alto o valor que seria necessário o salário. E o Estado, porque poderia estar disponibilizando creche, restaurante público, lavanderias públicas, ter várias estruturas que diminuíssem o trabalho de cuidados, mas não faz, né? Então, pensando um pouco no urbano, eu penso que isso também vale para o rural, mas no rural tem um elemento a mais. No rural, a gente passa por uma questão que é sempre importante lembrar e demarcar. O nosso trabalho não é só de cuidados e trabalho reprodutivo. O trabalho das camponesas produz soberania alimentar, produz uma outra economia, né? E produz renda também. E muitas vezes o que a gente produz vai para a feira nas mãos do homem e não volta o recurso nem para casa e muito menos para a mão da mulher. E aí, nesse caso, existe uma apropriação direta do homem do valor gerado pelo trabalho da mulher, né? Então, esse é um elemento que eu penso que a gente precisa estar atenta para pensar sobre a exploração do trabalho, né? A partir da divisão sexual do trabalho, ou seja, a partir do patriarcado no campo, né? Olhando a situação das camponesas e aí na diversidade do que é ser camponesa. Da mesma forma, existe uma exploração adicional aos trabalhadores e trabalhadoras racializados. Porque quem que está nos trabalhos mais precários, nos trabalhos mais mal pagos, os trabalhadores negros estão majoritariamente em trabalhos informais, ou seja, sem o mínimo direito que uma parte dos trabalhadores brancos tem. E aí é importante demarcar que, no nosso caso, né, de um país colonizado, né, de um capitalismo tardio, até para uma parte significativa da população branca, esses direitos também não chegaram, né? Mas essa exploração se dá de forma ainda mais profunda sobre a população negra, e aí tem estudos mostrados, né, que é possível perceber que o capitalismo, o patriarcado e racismo coloca a população negra em basicamente 3 condições: ou no subemprego, né, no trabalho precarizado, ou no encarceramento em massa, ou no extermínio, em especial da juventude negra. Então, essas relações, elas são relações de exploração do trabalho, né? Então, não é só o capitalismo que explora trabalho, né? A ferramenta do patriarcado e do racismo também são elementos para ampliar a exploração do trabalho. Mas tem mais 2 elementos que a gente precisa tratar, né? Por que é só exploração e a gente continua nessa situação? Veja, a dominação é um outro elemento que é muito importante da gente entender ele como uma ferramenta também de manutenção do capitalismo, do patriarcado e do racismo. E aí, de dominação, eu estou pensando num poder que é exercido pelo outro, que se sobrepõe à nossa vontade, mas que é compreendido como natural. Então, e ele vai ser baseado na ideologia, né? Numa construção de uma ideologia, né? Que Marx falava que
as ideias dominantes em cada época são as ideias da classe dominante daquela época. Por quê? Isso é automático? Não, não é automático. Veja, a classe dominante ela tem a maioria das ferramentas de comunicação, de construção de hegemonia. Então, ela tem como pegar o seu pensamento e tornar esse pensamento como se fosse o pensamento de todos. E aí, um exemplo que eu acho que é fácil da gente tentar perceber é antes do capitalismo, né? Ainda quando o principal modelo, né, de organização da sociedade eram as monarquias, a maioria das pessoas entendiam que o rei era uma escolha de Deus, aquela família, Deus tinha escolhido, por isso ela reinava, por isso ela tinha, né, o direito de cobrar impostos, o direito de construir, né, tanta riqueza, enquanto outras famílias não tinham nada. E isso era entendido como natural. À medida que a burguesia toma o poder político, ela implanta uma outra forma de falar, de tornar as coisas naturais. E aí aquele vídeo sobre a acumulação primitiva, né, que eu mandei no grupo, a professora Virginia Fontes vai falar um pouco sobre isso, né? Vai começar a dizer assim, não, veja, quem tem dinheiro hoje é porque poupou, é porque trabalhou muito. Quem não tem dinheiro é porque não trabalha. E aí, né, eu pergunto a cada uma de nós quanto a gente já trabalhou desde que nasceu e qual de nós tem esse dinheiro acumulado. Então, o Marx vai mostrar que não tem nada disso. Que foi, e aí o outro ponto que a gente vai colocar, né, que foi a violência colonial, a violência que expulsou os camponeses da terra, que gerou essa riqueza que hoje os capitalistas usam para nos explorar mais e enriquecer mais. Mas eles constroem algumas ideologias, né? Então, a ideia da meritocracia, que é essa ideia de, não, eu tenho porque eu me esforcei, porque eu trabalhei. Então, a culpa de ser pobre é dos pobres. Essa ideia é uma ideia, né, que perpassa aí, a gente vê nos jornais, nas novelas, em várias das ferramentas de construção do discurso vigente na sociedade, né? Então, e aí também tem essa lógica de dominar as ideias a partir do racismo e a partir do patriarcado, né? Seja no modelo de ser mulher, né? Não, mulher é frágil, mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser cuidada. E aí eu boto uma exceção que eu acho que é muito importante demarcar, que essa exceção são as mulheres negras e as mulheres camponesas. As mulheres camponesas trabalham desde sempre, né? Raras as famílias que dizem assim, não, é menina, não vai trabalhar agora, né? O que a gente sabe é que desde muito cedo as meninas já estão carregando ferramentas e insumos pesados para ir para a roça, como todo mundo na família. Então, essa lógica de mulher frágil e não é uma lógica que cabe, né? A ideologia não coloca ela para as mulheres negras e nem para as camponesas, né? E também essa ideologia de lugar de mulher em casa, mulher não entende de política. Então, essas lógicas, essa ideia vai contribuindo, né, para ampliar e para facilitar a exploração do trabalho das mulheres. No racismo, eu trouxe um elemento que eu acho que é importante a gente demarcar dessa ideologia. Existem outros, mas eu trouxe dois que eu acho que no tempo e para a gente colocar para o debate dão conta, que é essa ideia de que uma parte é civilizada, uma parte tem conhecimento, uma parte constrói ciência e outra não tem conhecimento, que é essa separação, né, de um conhecimento que seria legítimo e o dos camponeses e dos indígenas que não seria legítimo. Então, essa dominação, essa ideia de civilizado, de pouco conhecimento é usado para explorar e para tomar as terras, né, dos indígenas, ou seja, né, como para ajudar lá na exploração, como a gente tinha colocado, e a construção do estereótipo de homens e mulheres negras, que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, né, do homem sempre como violento, né? Quando a gente olha
na televisão, nas novelas, nos filmes, qual é a imagem do homem negro que é colocada, né? É sempre do bandido, é sempre do violento, é sempre... Então, essa lógica de construir essa ideia tem um papel importante, né? Quando você encarcera os homens negros, ninguém... Ah, não, mas, né? Negro é violento. Então, você justifica que é aquela ideia, né, que a companheira lembrava que o Silvio Almeida coloca. E a Lélia Gonzalez, ela vai falar que existe um estereótipo da mulher preta que passou da escravidão e se mantém hoje com algumas mudanças. Então, a mãe preta, né, que era aquela mulher que cuidava do filho do barão branco, né? E aí é sempre importante lembrar que estamos falando dos ricos, né? Não é de branco de uma forma geral. Mas as mulheres negras escravas cuidavam dos filhos dos latifundiários, né? Não de... Então, que virou a trabalhadora doméstica. E a mucama, que virou a mulata tipo exportação, né? É esse nome que a Lélia Gonzalez vai falar, que talvez para a gente lembre mais a imagem da globeleza. Então, essa dominação também cria um estereótipo do que é ser homem e do que é ser mulher negra. E aí, pensando a outra ferramenta, né, desses sistemas, tem um autor que eu acho que é bem importante da gente conhecer, da gente ir se aproximando das leituras dele, que é Gramsci, que ele diz que o capitalismo, né, eu atribuo também ao patriarcado e ao racismo, ele tem dois mecanismos. Um é o convencimento, é o consenso, outro é a coerção. Então, ele traz algumas pessoas da classe trabalhadora, né, para eles, né? Então, também mulheres, você tem mulheres ricas, mulheres no topo das empresas, então traz para eles, para reforçar, não, veja, nós somos iguais, podemos, né, tá aberto para todo mundo, mas quando essa ideia não dá certo, é na porrada que ele vai se sustentar, né? Então, a opressão, ela é essa ferramenta do uso da violência para conter a revolta popular, né? Para conter as perspectivas de mudança. Então, ele já usa no surgimento do capitalismo, quando a gente está falando, mas ele se mantém usando essa violência até hoje, seja quando a gente ocupa uma terra, seja quando faz uma greve, seja para invadir as terras dos camponeses e as terras tradicionais. No patriarcado, eu acho que esse é um elemento que a gente conhece muito bem, né? As diversas formas de violência para conter a autonomia e a liberdade das mulheres, né? Violência física, psicológica, sexual. Sobre a violência sexual, tem um elemento que eu acho que é muito importante demarcar, é que estupro, companheiras, não é sexo, não é uma relação sexual. Estupro é poder. É um homem que quer demonstrar que manda naquele corpo, que não tem nada a ver com desejo, não tem nada a ver com sexo, né? Então, o estupro não é porque alguém não conseguiu se controlar, porque viu uma mulher e se apaixonou. Não, é uma relação de poder. É demonstrar que tem poder sobre aquela pessoa. E aí a pior forma dessa demonstração é o feminicídio, né? Que a gente conhece tão bem e que sabe o número de mulheres que morrem no Brasil a cada ano, né? Na verdade, a cada dia, por causa do feminicídio, né? Então, no racismo também, para além das violências cotidianas, né? Do racismo, da discriminação, da lógica de fazer piada racista, de achar que é normal não encontrar pessoas negras nas mesas, não encontrar a fala das pessoas negras nos diversos espaços, tem o encarceramento em massa, né? Tem essa criminalização da pobreza e da questão racial e o extermínio da juventude negra como, eu penso que o elemento, da mesma forma que o feminicídio, mais cruel dessa face da opressão. Então, eu trouxe aqui rapidinho, meu tempo está quase acabando, alguns dados para a gente pensar, né? Trouxe o mapa do feminicídio na pandemia. Então, veja, a gente está tendo uma emergência sanitária
e as mulheres não deixaram de morrer por causa disso, muito pelo contrário, né? Muitas vezes, ao ficar em casa, trancadas, né? A gente estava ainda mais exposta à violência. Então, essa articulação do capitalismo, patriarcado e racismo traz esses resultados que a gente via no diálogo passado, e é importante trazer nesse agora, né? Então, mais da metade dos domicílios onde tem fome são chefiados por mulheres, né? Quanto mais uma mulher estuda, maior é a diferença do salário dos homens em relação a elas que têm o mesmo grau de estudo. Se a gente pensar em termos de salário, uma mulher branca ganha menos do que o homem branco, uma mulher negra ganha menos do que um homem negro, e se a gente pegar a escala como um todo, né, a proporção de um homem branco para uma mulher negra, a diferença é de mais de 50% do salário. Então, é uma desigualdade que se estrutura, né, em todos os âmbitos. E aí, um elemento também importante da gente demarcar é que 63,7% da população carcerária no Brasil é negra. E veja, a grande maioria nunca passou nem pelo primeiro julgamento. Porque no Brasil, justiça é rápida para prender Lula, para ele não disputar a eleição, né? Fora para prender Lula, para pobre, para negro, isso aí não. Então a justiça é lenta, deixa as pessoas presas por muitos anos, sem nem ao menos ter sido julgado. Eu vou pedir 5 minutinhos a mais das meninas, que eu vi que meu tempo está chegando, mas para a gente trazer ainda mais como que o capitalismo e o patriarcado e o racismo funcionam em nós, no campo, né? A gente foi trazendo na medida da fala, mas eu acho que agora, na ideia de assentar mais esse debate. Então, veja, o agronegócio, o latifúndio e a mineração são o capitalismo, o patriarcado e o racismo agindo no campo, na floresta e nas águas. A gente não tem que ter dúvida disso. A gente não tem que achar que é outro tipo de relação. Essa relação é o capitalismo, o patriarcado e o racismo agindo nas nossas vidas. Quais são os elementos, né, que eu trago um pouquinho para justificar esse debate, né? O papel, né, do latifúndio e do agronegócio na invasão de terra indígena, na invasão de terra camponesa. Então, veja, quem desmata? Desmata para quê? Desmata porque os caras gostam de desmatar. Não, eles desmatam em nome do lucro que eles querem ter em cima dos bens da natureza, em cima das populações. Essa produção do agronegócio, o latifúndio, nem produção né? O latifúndio, ele não produz, ele especula, mas ele tenta ganhar dinheiro com a terra. Então, é essa lógica, por isso que o latifúndio também é capitalismo no campo, né? Porque a lógica é pensar a terra e os bens da natureza como um mercado, como mercadoria, como algo para que eles ganhem dinheiro. Eles vivem, seja da exploração da natureza, seja da exploração do campesinato, e aí eu estou pensando campesinato de forma ampla, né? Indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, agricultor familiar, né, as várias nomenclaturas que o campesinato vai adquirindo ao longo do tempo no país. Então, o campesinato, a gente é aquele que vive do nosso trabalho, né? Então, trazendo aquele elemento que a gente falava, o campesinato não tem uma exploração do trabalho do outro, né? A não ser, né, quando às vezes os companheirinhos faz o favor de explorar o trabalho das mulheres. Mas sem esse elemento, né, se na unidade de produção camponesa a gente vive do trabalho e o resultado do trabalho é comum para a família, como deve ser na agroecologia, nós vivemos do nosso trabalho. E como eu falava no diálogo passado, o professor Ricardo Antunes tem trazido essa nomenclatura, né, de a classe que vive do trabalho e a classe que vive de explorar o trabalho do outro. Então, nós somos a classe trabalhadora no campo, na floresta e nas águas. Por essa relação, né? A gente vive com o nosso trabalho. Qual é o lugar
da mulher na produção do agronegócio, né? Tem vários estudos que mostram que não é dado condição de trabalho para as mulheres no agronegócio, que muitas vezes, e aí é importante lembrar, aqui no Nordeste a gente ainda escuta relatos sobre isso, de como o latifundiário contrata a família inteira e paga o marido. E a família inteira trabalha. Então, esse é o lugar, né? E quanto mais racializada for essa família, essa exploração se dá geralmente de uma forma pior. Então, o agronegócio, o latifúndio e a mineração, ela nega os conhecimentos tradicionais. Em nome da Revolução Verde, em nome de lucrar com os bens da natureza. Então, por isso, ela é uma expressão também do racismo, né? Porque ao negar o conhecimento tradicional, você cria novamente aquela ideia de uns que sabem, outros que não sabem, uns que precisam dizer o que é de fato conhecimento para o outro. E aí é importante marcar, né? A nossa produção, a produção camponesa, agroecológica, ela é resistência a todos esses sistemas. Por que ela é resistência? Porque a gente constrói autonomia. Na medida que a gente preserva a semente, a gente está se livrando do mercado e está atacando o lucro do mercado. Na medida que a gente reconhece o valor do trabalho das mulheres, a gente está colocando em xeque as ideias e a lógica de explorar do patriarcado, né? Quando a gente, enquanto mulheres camponesas, se organizam para que a gente saiba como vender a nossa produção, para que a gente veja, olhe a unidade de produção como um todo e veja, a produção das mulheres camponesas não é só o que a gente produz no quintal, não é só, é em toda a produção que tem o nosso trabalho. Então, essa produção, ela é resistência e é luta por transformação contra essa sociedade, né, que explora, domina e oprime. E aí, nessa linha, como é que a gente constrói a mudança, né? E aí, para ir terminando essa parte para a gente ouvir mais companheiras, a mudança a gente constrói em organização. Veja, enfrentar esse sistema não é tarefa da gente fazer sozinha. Não é na lógica de que Noeli é muito revolucionária, é maravilhosa, então ela vai acabar com o patriarcado, com o capitalismo e com o racismo. Não vai. Ela vai juntas, né? É em organização. É quando a gente se reúne no MMC, faz uma formação, constrói estratégia. O MMC se reúne na CLOC, na Via Campesina, a gente se reúne com os trabalhadores e trabalhadoras do urbano. É nesse processo de organização que a gente vai desconstruir o capitalismo, patriarcado e racismo. Então, como dizia a música que eu pedi a Crisia para botar, né, que é de um grupo aqui de Mossoró, um grupo de mulheres que eu estou apaixonada por eles, pois mulheres que caminham juntas, ninguém é capaz de domar. E sem ser domadas é que a gente vai derrubar o capitalismo, o patriarcado e o racismo. Obrigada, companheiras. Desculpa aí passar um pouquinho. Obrigada mais uma vez, Michela. Então, agora a gente encerra, né, esses 2 diálogos aí com a companheira Michela, contribuindo com as reflexões. E para o próximo, nós vamos ver principalmente como nós enfrentamos esses sistemas. E aí eu peço para a companheira Itamara falar aí como será o próximo, qual é a nossa tarefinha para o Tempo Comunidade. Itamara, está contigo. Companheirada, é um desafio muito grande, né? Pensar o próximo diálogo, tendo em vista, inclusive, que ainda é uma continuidade desse, né? Os temas ainda serão bem semelhantes. Então, para o próximo diálogo, então, a gente vai encaminhar depois para lá no grupo, mas os textos, para quem já tem o nosso livro, o livro Feminismo Camponês Popular, né? Algumas já devem ter recebido, outras já devem ter adquirido. Lá tem os 2 textos que a gente vai estar utilizando, que é Feminismo Camponês Popular, uma abordagem antirracista, que foi escrito por mim
e pela companheira da Bahia, Cleidineide, saudade da Cleidineide, inclusive. E o outro texto é Diversidade Sexual e Heterossexualidade, Contribuições para o Feminismo Camponês e Popular. Esses são da companheira Angélica e Crísia, não é? E aí os vídeos que a gente tem para o Tempo Comunidade, a história do movimento feminista é um vídeo bem didático, vai passar aí pelas correntes do feminismo, e a gente vai enviar o link também, né, de todo esse material. O outro é a história do movimento negro brasileiro, também disponível no YouTube. E aí eu queria, assim, como indicação para as pessoas que conseguirem, tiverem acesso à Netflix, né? Seria importante que vocês pudessem dar uma olhada no documentário chamado Amarelo, é tudo para ontem, né? Do Emicida, que inclusive vai fazer essa reformulação, esse resgate das lutas negras no Brasil, de forma muito propositiva, inclusive, né? Porque às vezes a gente tem uma história do movimento negro, né, bem densa, mas Amarelo tem também isso, mas traz outras dimensões também. Então, como indicação complementar seria essa. Aí eu queria ainda abusar um pouquinho de vocês, que se vocês puderem também, vou encaminhar o link, mas também tem na Netflix, tem uma série na Netflix que é muito bacana, que é Guerras do Brasil. E se vocês puderem, também está disponível no YouTube, eu vou mandar o link. Se vocês puderem dar uma olhadinha nos 2 primeiros capítulos, que um vai falar sobre o primeiro é sobre as lutas indígenas no Brasil, né? Processo de colonização, e o segundo sobre a questão da escravidão e da população negra, de maneira mais geral, né? Dos quilombos, da formação dos quilombos, da luta de Palmares. Então, esses 2 são os outros 2 que, se vocês puderem, é claro, também seria importante dar uma olhadinha no Tempo Comunidade. Sei que é muito material daqui para lá e a nossa vida é, né, super atribulada, mas para quem conseguir, essas as indicações que a gente tem para próximo diálogo. O próximo diálogo vai ser comigo e com a companheira da Consulta Popular, Larice, e espero que seja tão grandioso quanto esses, né? Temos um desafio aí pela frente. Então, nós do Coletivo de Formação, então, lembramos que o nosso próximo diálogo pedagógico é 29 de maio.